Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Está escrito o seguinte: e era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Amém, igreja? Você crê que este fato realmente aconteceu? Que isto é verdade? Que Jesus foi crucificado a esta hora terceira e no meio de 2 condenados, no meio de 2 ladrões? Você acredita nisso? Muito bem. Hora terceira que o Evangelho se refere é 9 horas da manhã. A primeira hora do dia, 6 horas da manhã, a segunda hora do dia e assim por diante. Então ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Amém? Então agora eu quero que você desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda. Diga glória, 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 glória. Abre a tua boca mesmo, solta a tua voz, não se acanhe. Veja unicamente o Senhor que está à tua frente. Olha para o alto e aplaude e glorifica mesmo. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Unge agora os nossos lábios para pregar a tua palavra. E enquanto nós falamos, que não sejamos nós, mas que o Senhor fale através dos nossos lábios. Senhor, nós não precisamos aparecer. Nós queremos que o Senhor apareça no nosso lugar. Nós queremos que o Senhor fale no nosso lugar. Este povo que está aqui veio para ouvir a tua palavra. Então fala com a tua igreja, Senhor. Fala com aqueles que vão ouvir pelo rádio, com aqueles que estão aqui nesta igreja. E que a tua palavra vá e não volte vazia. Antes prospere naquilo para o qual está sendo enviada. E ela produz o resultado aguardado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Nós lemos que Jesus foi crucificado à hora terceira. A primeira hora do dia começava às 6 horas da manhã e ia até às 7 da manhã. A segunda hora do dia das 7 da manhã até às 8. E a terceira hora do dia ia das 8 às 9, nesse período. E às vezes eles contavam também como hora cheia. Depois que enchia a hora, eles contavam foi a primeira hora. Então, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Os evangelhos nos garantem que ele morreu à hora nona, que seria 3 horas da tarde, é isso? Jesus morreu, portanto, às 3 horas da tarde. O que foi que Jesus falou neste período entre as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde? Sabemos que ele proferiu algumas frases, mas em que ordem? E qual o significado? E quantas vezes ele falou enquanto estava pendurado entre o céu e a terra? É isso que nós vamos ver agora, as 7 últimas frases ditas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se você tem uma caneta e um papel, aproveite para ir anotando, porque você vai acompanhar agora o que foi que ele disse nesses momentos finais, nas últimas horas da sua vida, especialmente nesse período entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, quando finalmente morreu. Muito bem. Nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, a sua primeira frase. Ele está ali, crucificado, pendurado. E a primeira frase que ele disse é a seguinte: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Esta foi a primeira frase do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia de como foi difícil para ele dizer esta frase, e não apenas dizer, mas orar, rogar, pedir, e a gente sabe que tudo aquilo que Jesus pede ou ordena acontece. Então é evidente que nesta oração ele foi atendido. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus agonizando na cruz. Se coloque no lugar dele agora. Agonizando, perdendo sangue. Sem nenhuma anestesia, as mãos e os pés foram cravados. Ele está pendurado vivo. Foi pregado vivo no madeiro. E ele está sangrando, está tendo uma hemorragia. E aquele sol da Palestina é muito forte. E as pessoas que estão passando debaixo da cruz escarnecem dele. Primeiro os religiosos, depois o povo em geral. E aí virou uma anarquia só. Ninguém mais respeitava aquele homem que estava morrendo na cruz. As pessoas zombavam, meneavam a cabeça, diziam: você não é o Salvador? Você salvou os outros e não pode se salvar? E outros riam e diziam: aí ó, se ele é o Salvador, por que não se salva a si mesmo? E vinham zombando dele o tempo todo e escarneciam do seu sofrimento. Uma situação revoltante, porque se você juntar a esse escárnio o sofrimento que ele passou desde a hora que ele foi preso, você vai ver que a carga é muito grande. Olha, quando ele foi preso, os soldados do sumo sacerdote o esbofetearam. Depois, quando ele foi levado para Pilatos, ele foi açoitado. Pilatos mandou dar muitos açoites nele para ver se com aquele castigo a multidão se contentava e deixava Jesus ir embora. E a multidão continuava pedindo a sua crucificação. Ele mandou Jesus para Herodes, e os soldados de Herodes também torturaram o Senhor Jesus e vestiram ele com uma capa resplandecente, escarlate. E ele voltou para Pilatos. Pilatos novamente mandou açoitá-lo. E ele já apanhou muito. E depois de ter sido finalmente condenado, os soldados de Pilatos começavam a dar socos e cuspir no seu rosto. E judiaram mais ainda do Senhor Jesus. Ele passou aquela madrugada de sexta-feira em total jejum, sem beber sequer um gole de água. E está sendo torturado, levado daqui para lá e apanhando o tempo todo. E finalmente está agora pendurado no madeiro lá em cima, faltando ar, porque a posição em que ele foi pregado, a morte na cruz, mata por asfixia, porque comprime o pulmão do condenado. Quer dizer que além da dor e da perda de sangue, o condenado, o crucificado, também sente muita falta de ar. E quando uma pessoa começa a respirar muito pela boca, a boca vai secando. E ele está fraco, e as pessoas ali embaixo ainda, ao invés de se compadecerem do seu sofrimento, as pessoas zombam. Estão escarnecendo dele, dizendo: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Você não é o Salvador? Salva-te a ti mesmo. Se naquela hora Jesus tivesse tido uma explosão, seria uma reação totalmente humana, porque provocaram demais o homem. Se ele naquele momento perdesse a paciência e rogasse algumas maldições ali para aquelas pessoas, a gente hoje até diria: bem feito, eles mereceram, estavam provocando, a reação dele foi justa, foi normal, foi de uma pessoa normal. Mas Jesus, apesar de tudo, reuniu aquelas forças que ainda tinha para fazer uma oração. E ainda que as pessoas lá embaixo não estivessem pedindo perdão, não estivessem arrependidas, nem comovidas, nem com pena dele, ele aqui em cima estava com pena daquele povo.
Aquela multidão, vendo o seu sofrimento, não se compadecia, mas ele vendo aquelas pessoas, ele se comovia, porque quem precisava de ajuda não era ele não, eram aqueles caras que estavam lá embaixo, aquela geração que estava matando o Filho de Deus. Quem precisava de compaixão não era ele, mas aquelas pessoas que zombavam, escarneciam, sem saber que estavam zombando do Filho de Deus. Naquela hora Jesus faz uma oração, não foi para fazer média não foi para entrar no livro da história, não foi para a gente achar bonito, não foi para ser uma frase aí, para ficar na história, mas a frase que o Senhor Jesus disse naquela hora, entrou no coração bondoso de Deus, e Deus ouviu a sua oração. Como é que pode o meu filho, nesta hora, pedir que eu perdoe essa gente? Primeira palavra do Senhor Jesus na cruz, uma palavra de perdão. Mas ele tinha que ser coerente com aquilo que ele pregou. Abra lá em São Mateus capítulo 5, verso 44. Jesus ensinou o perdão a vida inteira. Lá ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Se vós amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que galardão tereis? Não fazem os publicanos desta maneira? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amado, amada, o Pai é perfeito, mas aquele que está morrendo na cruz do Calvário é perfeito, porque Ele e o Pai são uma só pessoa. Jesus está provando que nele não há lugar para rancor, não há lugar para ódio, não há lugar para vingança, não há lugar para maldade, nem para praga. Jesus está mostrando que Ele é perfeito. E o cordeiro que tinha que ser oferecido em sacrifício para perdão dos pecados tinha que ser perfeito. Então Jesus está provando que Ele era coerente com aquilo que Ele ensinou a vida inteira. Porque para qualquer um de nós seria muito difícil, numa situação daquela, ainda desejar o bem para aquelas pessoas. Mas Jesus fez isso. Primeira palavra, palavra de perdão. Depois dele ter orado, aqueles dois ladrões começam a conversar entre si. Um deles reclama com Jesus e diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Desce da cruz, salva-nos desta morte. E o outro ladrão, ali do lado, ele começa a repreender o colega. Ele diz: você, mesmo estando na mesma condenação, não teme a Deus? Nós estamos aqui morrendo porque merecemos. Os nossos atos nos conduziram a esta condenação. Nós não prestávamos, nós éramos ladrões, salteadores, nós não respeitávamos ninguém. Mas este que está morrendo aqui no nosso meio, que pecado que ele cometeu? Aquele ladrão creu na inocência de Jesus. E agora ele mostra que não crê apenas que Jesus é inocente. Ele acredita que Jesus é um rei. E que Jesus tem um reino. Esse ladrão diz assim: Senhor... E ele reconhece que Jesus é o Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui vem a segunda palavra da cruz, palavra de salvação. Mesmo morrendo, Jesus tem forças para salvar. Ele diz para aquele ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação. Jesus está preocupado em salvar. Onde você encontra a palavra de salvação? Aí mesmo em Lucas capítulo 23, no versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão
Foi a primeira pessoa a ser salva pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Você sabia que este ladrão arrependido inaugurou o paraíso? Através do sangue de Jesus, entrou este homem indigno, que a vida inteira aprontou, roubou, fez o mal, mas teve uma sorte tremenda, e vendo a oportunidade, soube aproveitá-la, porque a questão também não é só de ter a oportunidade, tem que saber aproveitá-la. O outro ladrão que estava do outro lado, estava na mesma oportunidade, não podia ele também entrar no paraíso naquele mesmo dia? Então a questão não é de sorte apenas, a questão é da pessoa ver a oportunidade e pegar. Hoje você está aqui nesta igreja, pode acreditar, é a melhor oportunidade de toda a sua vida. Então vê se você não vai perder essa chance. Levante a tua mão na hora que for convidado e receba Jesus Cristo como teu único Salvador. E você vai garantir também a tua entrada no paraíso. Tem gente aqui que vai para o céu, tem gente que não vai. Estão todos na mesma oportunidade, depende de você se você quer pegar ou não. Aquele ladrão pegou e recebeu a palavra de salvação. Muito bem. A terceira palavra, a terceira frase do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi dita quase perto do meio-dia. Poucas pessoas estão ali. É hora de almoço quase. A hora que o sol está mais forte, e você pode ter certeza, o sol ali do meio-dia é de torrar os miolos. Você não suporta um sol daquele. Então as pessoas já não estão assim, tantas ali perto da cruz. Não estão, porque o sol está forte demais, muito quente. Naquela hora, o Senhor Jesus, ele dá uma palavra de união. Quero que você confira comigo no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26. Jesus, ele vê ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Foi uma palavra de amor. O que Jesus pede dos seus discípulos, o que ele quer de cada um de nós, prova de amor. Como é que a gente prova que é discípulo de Jesus? Amando. E qual é a ordem que ele deu? São João 15, 12, ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta palavra que Jesus está dizendo para sua mãe, em primeiro lugar, e depois para João. Qual o propósito? Jesus está morrendo. Já é perto do meio-dia, o sol está forte. A sua mãe Maria está ali, o apóstolo João também está. E Jesus diz para Maria, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E não pense que aqui ele está canonizando Maria para ela ser a mãe de todo mundo. Não pense. Porque você vê que ele a chama de mulher. Qual era a preocupação do Senhor Jesus nesta hora? Promover a união e dar um amparo para sua mãe. Por que ele não mandou Pedro cuidar da Maria? Por que ele não mandou Tiago cuidar da Maria? Porque Pedro iria morrer também crucificado de cabeça para baixo. Porque Tiago ia morrer à espada no ano seguinte. Jesus estava entregando a sua mãe aos cuidados de um discípulo que ele sabia que ia morrer de velho. João, ele vai estar com mais de 90 anos lá na ilha de Pátimos escrevendo o livro de Apocalipse. Então é um discípulo que vai durar. É um discípulo que não vai morrer, pode perseguir, pode prender, pode tentar matar, mas ele não será morto. Então é alguém que realmente pode cuidar da sua mãe na velhice. Preocupação com a velhice de Maria, para que ela não ficasse desamparada. A Maria já estava viúva nessa época, José já havia morrido. Então,
Jesus está preocupado em que alguém cuide da sua mãe. Veja, e ao mesmo tempo, Jesus está querendo que entre nós haja um relacionamento familiar. Porque ele disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Aqueles que guardam a palavra de Deus, esses são a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Jesus quer que entre nós haja um relacionamento de família, uma união. Hoje você está aqui, você está pensando que é visita nesta igreja, mas não é não. Jesus, ele está querendo que você faça parte desta família gloriosa. Por isso não estranhe quando a gente chegar para você, ou alguém chegar aí na hora da saída e falar para você, a paz, meu irmão, vai na bênção, meu irmão, vai com Deus, minha irmã. Não estranhe não. Você faz parte da família de Deus e é uma família de sangue mesmo. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue, não pelo sangue de um homem, do sangue de uma mulher, de um pai, de uma mãe, mas pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Nós somos irmãos de sangue. Palavra de união. Quarta frase que Jesus vai dizer, mas ele não vai dizer já. Agora, aquele sol que estava fervendo, aquele sol desaparece misteriosamente. Não há explicação científica para isso. Todos os evangelhos garantem que ao meio-dia o sol escureceu. E houve trevas em toda a terra. Não foi um eclipse, não. A escuridão que surgiu naquela hora era o cumprimento daquela palavra que Jesus havia dito. Agora é a hora das trevas. É a hora e a vez das trevas. As trevas cobriram a terra. Os demônios dominaram o mundo naquele período de tempo. Satanás, o príncipe deste mundo, estava reinando naquela hora, vendo o Filho de Deus agonizando na cruz do Calvário. Era a hora das trevas, escuridão total. Jesus guardou o silêncio. As pessoas começaram a sentir temor, muito medo. Nunca se viu uma escuridão em pleno meio-dia. E uma escuridão que não passava, que durava, que permanecia, trevas que se podiam apalpar, escuridão densa, de uma pessoa não ver a outra. As pessoas ficaram atemorizadas. Jesus guardou silêncio nesta hora. Ele ficou ali, agonizando, enfrentando as trevas. Você sabe por que houve aquela escuridão? Porque todos os pecados da humanidade, desde Adão até aquela hora, e os pecados inclusive das gerações futuras, de pecadores que ainda nem haviam nascido, que nem haviam ainda pecado, todos aqueles pecados foram acumulados no Monte Calvário e na terra naquele momento. É como se fosse uma nuvem de gafanhotos que cobriu todo o céu. E houve uma escuridão total. Aquela escuridão era a escuridão do pecado. E estava caindo totalmente sobre o Senhor Jesus. O profeta Isaías viu esse dia de dor, esse dia de trevas, de escuridão. E disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus está sofrendo o peso de todos os pecados já praticados e que ainda seriam praticados. Está tudo sobre ele agora. Neste momento de escuridão, Jesus, ele mesmo, se torna um pecador. Ele que nunca teve pecado, ele agora declara que ele está realmente vivendo como um pecador. A palavra que ele diz agora é uma palavra típica de um pecador. E eu tenho certeza que esta palavra você já disse, talvez não com as mesmas palavras, mas de uma maneira muito semelhante, você já reclamou desta maneira. Veja, Jesus se comportando como um pecador abandonado. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34.
e a hora nona, isto é, 3 horas da tarde, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? A palavra de um pecador. Quantas vezes você já esteve numa situação de sofrimento, de trevas, de escuridão, e você disse: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não me responde? Meu Deus, por que o Senhor não me atende? Essa é uma palavra típica de pecador. E note que o Senhor Jesus, ele não se refere a Deus como Pai. Ele o chama de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está agonizando como um pecador, desesperado como um pecador. A palavra que ele disse agora foi a palavra de um pecador abandonado. E eu quero que você confira comigo que realmente ele está agora na cruz, não como um homem santo, mas como um pecador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós encontramos o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus está sendo feito pecado por nossa causa. Ele está recebendo todos os pecados da humanidade neste momento. Ora, o Cordeiro perfeito agora está se tornando imperfeito, assumindo o lugar do pecador, a culpa do pecador. Ainda na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nós lemos o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus assumiu a maldição. Olha, preste atenção numa coisa: Deus é Deus zeloso. Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, a maldição, ela passa sim, continua numa família, e é uma coisa inacreditável. Tem famílias que as pessoas se suicidam, sempre tem alguém se matando. Há famílias em que os membros são alcoólatras, sempre tem alguém na família que é voltado para a bebida, pode passar o tempo que for, está voltado para a bebida. E tem famílias que sempre algum membro está envolvido em más companhias, em crimes, coisas erradas. E é uma coisa que acompanha. Tem família que um membro é jogador, o avô era jogador, o pai era jogador, o filho é jogador, o neto vai ser jogador. Pessoas que estão realmente debaixo de uma maldição terrível, porque vai acompanhando aquela maldição. Aquela maldição vai acompanhando até os que vão nascer ainda. Mas nós ouvimos aqui nesta mensagem que os pecados de todos os que viveram antes de Cristo, e os pecados daqueles que viveram depois de Cristo, e até daqueles que ainda não nasceram e que irão pecar, todos esses pecados foram ali somados numa única pessoa. Ele está assumindo naquela hora toda a maldição. Então, ainda que você venha de uma geração maldita, ainda que os teus antepassados tenham trazido maldição até chegar na tua geração, saiba desta verdade: esta maldição vai ser quebrada, esta maldição vai ser desfeita quando você aceitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez maldito ali no madeiro, se tornou maldito para que a tua maldição fosse desfeita. Você vai ficar livre de toda a maldição, inclusive os teus descendentes. A maldição vai ser quebrada. Então, esta palavra que o Senhor Jesus está dizendo é realmente de um pecador abandonado. Ele, neste momento, está ocupando o nosso lugar. Quinta frase que o Senhor Jesus disse ali
na cruz do Calvário, está no Evangelho de João, capítulo 19, e eu já vou te falar o versículo. Foi uma palavra de sofrimento. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus, ele tem sede naquela hora. Ele já está pendurado na cruz desde as 9 horas da manhã. Já são 3 horas da tarde. 9 horas agonizando, perdendo sangue, derretendo. Ele está passando mal. Um pouquinho de água ali vai aliviá-lo. Ele declara: eu tenho sede. Chega até a ser estranho, porque sabemos que ele é a fonte da água viva. Nós sabemos que ele mesmo mata a sede dos sedentos, mas agora ele está sentindo sede como qualquer um de nós, e uma sede tremenda, que ele delira, ele fala: eu tenho sede. Ele pede água. Para que você entenda os sentimentos do Senhor Jesus nessa hora, veja o Salmo 22, versículo 14 em diante. Esse salmo que foi escrito 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, e que fala profeticamente do seu sofrimento. Olha o que diz aqui o Espírito Santo descrevendo o sofrimento do Messias. Salmo 22, 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Iria se cumprir ali debaixo da cruz. Pessoas que não tinham conhecimento dessas profecias estão cumprindo essas profecias. Os soldados romanos estão repartindo a roupa de Jesus ali ao pé da cruz. Não, eu fico com isso, você fica com esse manto, você fica com esse véu. Ah, você fica com essa sandália. Ah, mas a túnica dele é inteira, não vamos rasgar não, vamos jogar sortes em cima dessa túnica. Soldados romanos que não sabiam que estavam cumprindo essa profecia da morte de Jesus. Mas ele descreve, ele está nu, estão contemplando, seus ossos podem ser contados, ele está desconjuntado. Imagine nessa posição, pregado pelas mãos e os pés. Ele disse ali: cravaram as minhas mãos e os meus pés, perfuraram minhas mãos e os pés. Então ele está desconjuntado, todo o seu corpo está dolorido, ele se derreteu, seu coração se derreteu, ele se derramou como água. Todo o seu líquido está saindo do corpo, Jesus está sendo drenado, todo o seu sangue está vertendo para o chão, a água do corpo está vertendo para o chão, e aquele calor, aquele mormaço daquela terra, aquele mormaço forte, Jesus está agonizando, a sua respiração o tempo todo arfante, secou o céu da boca, a língua está grudando no céu da boca, ele tem sede, um pouquinho só de água para aliviar. E o que oferecem para o Senhor Jesus? Vamos voltar em João, capítulo 19, versículo 29, diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ísopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Esta foi a 6ª palavra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Primeiro, sede. Aí lhe deram vinagre para beber. Você vê que a humanidade é dura de coração mesmo. Jesus só pediu água 2 vezes na vida.
Uma foi ali em São João capítulo 4, verso 7, quando ele pediu água para a mulher samaritana, e ele disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher não deu. Ele pediu água naquela ocasião, e era também perto do meio-dia, e não lhe deram água. A mulher ficou conversando com ele e não lhe deu água. E agora ele não está pedindo, ele só está declarando: eu tenho sede. Mas era para cumprir uma profecia que ele estava dizendo esta palavra. Veja comigo o Salmo 69, versículo 21. Jesus vai cumprir mais uma profecia. Ele tinha que experimentar esse vinagre. Ele que está dando sangue pela humanidade, recebe ao invés de água, vinagre. Salmo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Outro salmo de Davi, escrito 1000 anos antes de Cristo passar por esse sofrimento. Analisa comigo. Em cima do Monte Calvário, quem arrumou um vaso cheio de vinagre para ficar ali perto da cruz? Se ele estivesse sendo crucificado no centro da cidade, alguém podia ir em casa para fazer uma brincadeira, ao invés de água, dar vinagre para ele beber, para zombar. Mas ali, naquele monte caveira, como que apareceu esse vaso cheio de vinagre? E as pessoas dando vinagre para ele beber, pode ter certeza, se divertindo com o sofrimento dele. A pessoa está com sede. Experimenta você chegar na hora do almoço na tua casa. Você não precisa estar morrendo de sede que nem Jesus está, não. Chega na tua casa com sede e bebe vinagre. O que você vai fazer? No mínimo você vai cuspir. No mínimo você vai falar: quem que botou essa porcaria aqui? Se a tua esposa de brincadeira pegar a garrafa de água que você está acostumado a beber lá na geladeira e tirar toda a água e colocar vinagre branco ali, e você chegar, como sempre chega, da rua, suado, você abre a geladeira, pega aquela garrafa pensando que é água e põe e bebe e é vinagre, o que você vai fazer? Ah, pastor, a pessoa vai fugir de mim, mas eu vou pegar ela. Eu alcanço. O Senhor Jesus, ele está sendo provado até o fim. Ele vai dar uma prova de que realmente ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem sede e não lhe dão água, lhe dão vinagre. E depois disso, ele profere esta sexta palavra, que é: está consumado. Jesus está fazendo uma obra que começou há 3 anos e meio atrás. Uma obra que foi gloriosa, mas que agora vai terminar numa tragédia. Ele está consumando ali. Ele está terminando ali. E quando ele declara está consumado, ele cumpriu todas as profecias. Não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. Agora, ao concluir a obra, ao consumar a obra que ele recebeu do Pai, e ele sabia que tinha que fazer isso. Veja em João 17, verso 4, quando ele estava orando, ele disse assim para Deus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele sabe que está consumando uma obra que ele recebeu de Deus. Para cumprir as escrituras, ele diz: tenho sede, e lhe dão vinagre. Então ele consumou ali a obra, ele disse: está consumado, acabou a obra. Qual obra? Uma obra que ninguém tinha feito antes. Uma obra gloriosa de redenção, de salvação. Ele suportou isso até o fim. Foi uma obra tremenda, como nenhuma outra pessoa já havia passado, como nenhuma pessoa havia sentido. Eu quero que você veja São João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A obra de consumação do Senhor Jesus, quando ele disse está consumado, naquele momento também ele não tinha mais sangue no corpo.
Naquele momento ele não tinha mais água no corpo. Naquele momento não tinha mais nenhuma profecia para se cumprir. Todos os versículos já estavam ali cumpridos na cruz do Calvário. Ele consumou a obra, acabou tudo. Quando ele vê que está tudo cumprido, consumiu todas as coisas, ele mesmo está consumido, ele mesmo está acabado, ele não tem mais sangue, ele derreteu, ele acabou. Mas por que ele fez isso? Por amor de mim e por amor de você. Ele, tendo nos amado, nos amou até o fim, não praguejou, não amaldiçoou, ele não blasfemou, ele nos amou até o último momento, consumou a obra. Então aí ele vai dizer a sua 7ª frase e última frase na cruz. Leia comigo em Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esta foi a frase da entrega total. Foi neste momento que Jesus rendeu o espírito. E esta oração que ele fez era a mesma oração que as criancinhas judaicas faziam antes de dormir. Os pais, quando ensinavam os filhos a orar, quando os filhos iam se deitar à cama, os pais ensinavam esta oração aos pequeninos. A criança se deitava na cama, a criança ia se cobrindo assim, e a criança ia proferindo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todas as crianças de Israel tinham o costume de fazer esta oração, uma oração infantil, uma oração pura, pedindo para Deus guardar o sono. A criança ia se deitar com temor de Deus. A criança, quando orava: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, era para Deus guardar o seu sono, guardar o seu descanso, porque no dia seguinte a criança queria se levantar da cama já na presença de Deus. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele estava como uma criança se deitando, confiando que ainda que ele fosse dormir por 3 dias e 3 noites, no final dos 3 dias, ele iria despertar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que o seu espírito estaria guardado nas mãos de Deus. E uma outra coisa que a gente vê aí, que o Senhor Jesus está morrendo porque Ele quer. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. O Senhor Jesus declara o seguinte: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ninguém matou Jesus, amados. Quando você vê a covardia de Pilatos, que por 3 ocasiões foi na frente do povo, dizer: olha, examinei este homem, não vejo nele mal algum, eu vou soltá-lo. Quando ele fez isso por 3 vezes, declarando a inocência do Senhor Jesus. Quando ainda ele mandou Jesus lá para Herodes, e Herodes também examinou Jesus, devolveu e falou: não vejo nesse homem mal algum. Sabe, eles foram covardes, porque sabendo que o homem era inocente, fizeram o que a multidão queria. O que a multidão pedia? Crucifica-o. Mas não foi Pilatos que matou Jesus, não foi Herodes que entregou Jesus à morte, não foram os sacerdotes que incitavam a multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o, e também não foi a multidão que clamava: crucifica-o. Não foram os soldados romanos que mataram o Senhor Jesus, e também não foi o diabo que matou Jesus.
Imagine se o diabo teria poder para matar Jesus. Jesus está declarando: ninguém tira a minha vida, esta vida é minha, ninguém pode tocá-la, mas esta vida minha aqui, eu vou dar para salvar a humanidade. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entregou por nós. Morreu, foi sepultado, todo esse sofrimento. Veja o que ele fez quando ele morreu, igreja. Quando ele disse: entrego nas tuas mãos o meu espírito, e tombou a cabeça, expirou. A terra foi chacoalhada, os alicerces do mundo balançaram. O inferno começou a ruir as suas fortalezas. Houve um terremoto tão grande que o cemitério de Jerusalém abriu várias sepulturas. Foi algo tremendo, as rochas se fenderam, os elementos se fundiram. Aquela escuridão total. O centurião que crucificou Jesus na cruz, se mantendo em pé com aquele terremoto caindo, aquele homem começava a gritar: verdadeiramente, este que morreu na cruz, ele era o Filho de Deus. Reconheceu que Jesus era alguém tremendo, mas ele disse: ele era o Filho de Deus. Todo mundo achou que ele já era. O diabo achou que ele também já era. Jesus, ele morreu e até os discípulos acharam, ele já era o Filho de Deus. Ficou morto até domingo de madrugada. E mesmo com uma pedra enorme colocada diante da sua sepultura, e mesmo com guardas romanos fazendo sentinela ali dia e noite, vigiando um cadáver para que ele não saísse de lá de dentro, e mesmo o seu corpo estando todo enfaixado, amarrado por lençóis, parecendo uma múmia até, mesmo ele estando aprisionado, no terceiro dia, no domingo pela manhã, houve um terremoto maior ainda, um terremoto que estava anunciando: terra e universo, se prepare, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, ele está ressurgindo dos mortos, ele vai levantar da sepultura, ele vai sair vivo pelos séculos dos séculos. E Jesus ressuscitou. A recompensa do Senhor Jesus por ter feito tudo isso, primeira recompensa dele, ele ver esta igreja aqui cheia, e ele saber que basta se pregar a salvação e alguém crer e aceitá-lo para ser salvo. Basta só isso, crer que ele ali levou na cruz os pecados de toda a humanidade, inclusive os seus. A pessoa que crê nisso traz satisfação para Jesus, porque o seu desejo é salvar. Aquele ladrão que morreu na cruz ao lado dele foi o primeiro a ser salvo pela sua obra na cruz. E desde então, Jesus continua salvando na cruz do Calvário, o seu sangue que foi vertido. E ele tem garantia para dar a você a vida eterna, porque ele mesmo está vivo para sempre. O profeta Isaías disse assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. A satisfação do Senhor Jesus é saber que apesar dele ter sido rejeitado, crucificado, zombado, escarnecido, a satisfação de Jesus, que está ali assentado à direita de Deus, é olhar para esta igreja e ver esta multidão lavada e remida no seu sangue precioso. Ver este povo aqui firme na sua presença, este povo agradecido pela obra que ele fez na cruz do Calvário. A satisfação do Senhor Jesus é essa, mas qual é a sua recompensa? Vamos finalizar a mensagem vendo aqui o resultado de tanta entrega. Depois de ter feito aquela palavra de entrega total, depois de ter se entregue, o Senhor Jesus colheu resultados, além da nossa salvação. Eu quero que você leia comigo o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, e nós vamos ler até o 14, e faço questão que você acompanhe na sua Bíblia Sagrada. É muito lindo. Esta é uma visão celestial.
Esta é uma visão do que acontece lá na glória, como o Senhor Jesus é visto, respeitado, e o que fazem por ele lá na glória. Apocalipse 5, verso 9 em diante diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouviu toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Este é o nosso Jesus. Aplaude, aplaude, porque Ele é digno de receber o poder, riquezas, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ele é digno de receber isso dos teus lábios, e das tuas mãos, e de teu ser, e de todo o teu coração. Aplaude e dá mesmo glória. Glorifica o Senhor, aquele que foi morto, mas está vivo para todos sempre. Amém. Oh, glória! Não há outro como Ele. Você viu o que Ele realizou? Todos, no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares, todos o reverenciam. Seria pedir muito hoje que você se rendesse aos pés do Senhor Jesus, sabendo que todo o universo se curva diante dele. Seria muito agora você recebê-lo como Senhor e Salvador, sabendo que só Ele é o Cordeiro de Deus. Não tem uma cordeira aí, não. Não tem outros cordeiros, não. Só tem um cordeiro, só Ele é digno. Só Ele morreu, só Ele ressuscitou. E você tem que recebê-lo. Ou você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário só para ser bonito, para a gente contar uma história no futuro? Você viu que não foi fácil. Você viu que estar pendurado ali durante 9 horas foi um sofrimento terrível, e eu acho que a gente não conseguiu traduzir a milésima parte. Tudo que Ele passou ali. Você acha que foi em vão? Você acha que Deus iria dar o seu único filho para fazer um sacrifício como este, para que não desse resultado nenhum? Não, Ele morreu e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, nações e línguas. É com o seu sangue que Ele compra as almas. E você tem que dizer: Jesus é o meu Salvador. O seu sangue é que salva a minha alma e que me compra para Deus. Jesus quer agora te comprar. O preço já foi pago. Ele pagou um preço caro demais. Jesus não foi ali na cruz do Calvário fazer um passeio. Ele não foi ficar ali de braços abertos para que hoje você achasse bonito, romântico, legal. Puxa, que amor, que pessoa. Não, Jesus fez tudo isso para que hoje aqui neste lugar você também possa declarar: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sofreu tudo isso para você recebê-lo. Se você quiser, esta salvação é tua, mas agora não resta mais nada a fazer, pelo menos do lado de cá. A Deus não resta mais nada, a Jesus também não, ao Espírito Santo também não, e ao pregador também não. O pregador, o que ele podia falar dentro da sua limitação, ele falou. E você ouviu.
o Espírito Santo dentro de tudo aquilo que ele podia fazer, eu tenho certeza que ele fez. Ele foi falando no teu coração, ele te trouxe nesta igreja, ele fez você ouvir e entender. O que o Senhor Jesus tinha para fazer, ele já fez. Você pegou em detalhes agora a sua morte expiatória. Tudo que ele se prontificou a fazer, porque o Pai tinha mandado, ele fez até o fim, por amor a você. Ele já fez. E tudo que Deus podia fazer, Deus também já fez. Ele já entregou o seu Filho Jesus. Agora, só existe uma maneira de você ser salvo. É aquela que está em São João, capítulo 14, verso 6, onde Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi por isso que aquele ladrão que morreu ao lado dele na cruz foi tão rápido para o paraíso, porque ele pegou o caminho que é Jesus, e aquele caminho o levou diretamente para o paraíso. Não existe outro caminho, não existe outro intermediário, não existe outro salvador, não tem outro cordeiro. Tudo que era para ser feito pelo céu já foi feito. Tudo. Agora é a tua parte. E essa é a parte mais simples. Porque cá entre nós, você aceitando Jesus como Salvador ou não, ele vai continuar sendo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Você aceitando Jesus ou não, ele vai continuar vivo para todo sempre. Quem precisa de Jesus é você. Não é Jesus que está precisando de você. A única coisa que constrange o Senhor Jesus a te salvar é o amor que ele tem por ti. É este amor impossível de ser compreendido. É a única coisa que o cobra, o amor que ele tem. Ele não quer que você pereça. Mas não considere isso uma fraqueza de Jesus, como se ele tivesse, coitadinho, olha, me aceita como Salvador. Você me quer? Você viu que eu sofri? Não, Jesus não está aqui como coitadinho, não. Jesus está aqui glorificado. Recebeu todo o poder no céu e na terra. Preste atenção, ele não precisa de você, é você que precisa de Jesus. E agora nós vamos perguntar, quem quer entregar sua vida para Jesus? E tem alguns que vão ficar fazendo charminho, como se Jesus estivesse precisando de você. Acorda, meu amigo. Acorda, minha amiga. Você está brincando à beira do precipício. Mais um pouquinho o diabo vai te jogar lá embaixo. Você está quase caindo, você está na beiradinha. Mas olha para o alto e veja aquela mão poderosa que foi ferida na cruz do Calvário, está estendida na tua direção para te pegar com uma mão forte e poderosa e te arrancar do abismo, te arrancar do fundo do poço, te arrancar desta perdição. Se você quiser, segure na mão do Senhor Jesus. Toda a igreja se coloque de pé. Eu te digo, a mão do Senhor Jesus está estendida. Se você quer este Salvador, é só pegar na sua mão. Pode acreditar nisso. Olhe pela fé. Sobre a tua cabeça está a mão poderosa do Senhor Jesus. Aquela mão que foi perfurada na cruz do Calvário, aquela mesma mão está estendida na tua direção. Pode ter certeza, a mão está assim, estendida para você. Você quer pegar? Se você quer pegar, faz assim. Quem quer receber Jesus como único Salvador, levante a mão, segure na mão do Senhor Jesus. Oh glória. Esta é uma hora tremenda para você. Todos que ergueram as mãos, que estão recebendo Jesus como único Salvador, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora, porque nós vamos orar. Jesus, ele tem compaixão de ti. Ele teve compaixão daqueles que escarneciam, aqueles que estavam ao pé da cruz zombando. Ele orou por aqueles malfeitores, maldizentes, blasfemadores, indignos, pessoas que estavam zombando dele. Jesus orou por eles. Você acha que ele não vai ter misericórdia de você? Você acha que ele não vai orar por você? Ele vai sim, ele vai perdoar os teus pecados. Você quer receber o perdão dos teus pecados? Então vem correndo aqui para frente.
Hoje você está chegando debaixo da cruz do Calvário, não para zombar, mas para se render aos pés do Senhor Jesus. Você que sente alguma acusação, pastor, eu pequei. Tem algo me condenando, minha consciência acusando. Pastor, eu queria te contar o que é. Não me conte. Mas se você quer pedir o perdão dos teus pecados, então vem aqui para frente. Porque Jesus vai perdoar os teus pecados. Ele orou por pessoas que não mereciam. Ele não oraria por você? Ele não te perdoaria? Por pior que você tenha feito, será que você cuspiu na cruz do Calvário? Será que você escarneceu na cruz do Calvário? Será que você chutou a cruz? Será que você desprezou a cruz? Mas ainda que você tivesse feito isso, mesmo assim o Senhor Jesus estaria disposto a te perdoar. Nenhum daqueles que estavam ao pé da cruz pediram perdão, mas Ele deu o perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se Jesus orou por pessoas que não pediram perdão, Ele não oraria por você? Então venha para debaixo da cruz. Venha. Venha aqui. Venha compadecido. Mas venha arrependido, sabendo que Jesus fez tudo isso para te salvar. E o Espírito Santo está mandando eu chamar mais pessoas que precisam vir aqui na frente e se consertar. Não é com o pastor, não. É com Jesus mesmo. O Espírito Santo está me encorajando, insistindo para chamar você, para que você saia do teu lugar e venha aqui para frente se humilhar. Venha. Não é só esse homem, não. O Espírito Santo está chamando mais gente. E não adianta você querer ficar aí na tua cadeira, hein? Não adianta você querer ficar aí atrás, fazendo de conta que daí de longe vai estar tudo bem. Não, você tem que vir aqui debaixo da cruz. Tão próximo como aquele ladrão estava de Jesus. Dizendo para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Vem para frente. Isso, venha. Oh glória, venha, venha do jeito que você está. Venha, Jesus vai te restaurar, Ele vai te transformar. Ele não vai te condenar, não. Ele vai te perdoar. Venha do jeito que você está. Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu sei que nada foi tão duro, tão terrível e tão poderoso quanto a morte do teu filho Jesus. Nunca ninguém sofreu tanto por amor e nos amou até o fim. Antes de eu nascer, Ele já me amava. E antes de eu pecar, Ele já morria pelos meus pecados. Meu Deus, esta obra é tão grande que eu não consigo compreender, mas eu consigo acreditar. Por isso, meu Pai, eu peço agora o perdão dos meus pecados. Pelo sangue do Cordeiro, me purifica agora e escreve o meu nome no livro da vida. Meu Pai amado, meu Deus querido, faz esta obra de salvação na minha vida e garante o meu lugar no paraíso, porque eu declaro diante do teu altar, diante do céu, diante da igreja e até diante do inferno, que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E eu vou estar um dia no meio daquela multidão, glorificando o seu nome, porque Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda glória, todo poder, toda riqueza. Ó Deus, eu me entrego agora aos teus pés, do mesmo modo que o teu filho
se entregou por mim, eu também me entrego por ele. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.